Bom dia, queridos amigos do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Que alegria poder conversar com você nesta manhã, aonde vamos iniciar agora, melhor, iniciar daqui a pouco, né? O nosso jejum especial. Você sabe que a cada quarta-feira nós estamos trabalhando um tema especial. Finalizamos há poucos dias uma série muito profunda sobre as bem-aventuranças e hoje eu quero iniciar com você algo muito especial, um tema relevante. Eu não diria um tema relevante, eu diria um tema essencial na nossa vida, na nossa jornada espiritual. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma vida de oração. Então, eu quero que você prepare aí o seu telefone, prepare o fone de ouvido, prepare o seu espírito, o seu coração para receber as mensagens de hoje, porque eu tenho absoluta certeza que elas vão falar fundo ao nosso coração. A Bíblia, em todos os momentos dela, nos ensina e nos incentiva a cultivar, a desenvolver uma vida de oração. Agora, por mais que esse tema, esse assunto seja sempre falado, sempre discutido, parece que ele é pouco praticado, pouco vivido. Será que essa é a sua realidade? Bom, se você já é uma pessoa de oração, eu tenho absoluta certeza que essa série que nós vamos fazer sobre uma vida de oração vai ajudar você a ir a um ambiente mais profundo. Agora, se a sua vida ainda não é uma vida de oração, aí sim, eu quero que você participe conosco, porque eu tenho absoluta certeza que você será incentivado, motivado a desenvolver uma vida de oração frutífera, uma vida de oração saudável, no qual você e as pessoas que estão ao seu redor serão extremamente abençoados. Quero mandar aqui o meu carinhoso abraço a todos os amigos do grupo 1 até o grupo 10. É uma alegria ter cada um de vocês conosco. Eu sou imensamente grato a Deus pela vida, pela participação e permanência de cada um de vocês nos grupos do nosso movimento espiritual do jejum e oração. Como eu sempre digo, você e eu estamos aqui muito mais do que para receber uma bênção, mas para que Deus nos transforme em uma bênção na vida de todas as pessoas que se aproximarem de nós. Eu quero que você, a partir de agora, envie o seu pedido de oração para que eu encaminhe aos guardiões do jejum e nós estaremos orando juntos com você até a próxima quarta-feira. Você sabe que os nossos quatro pilares principais, onde nós trabalhamos todo o nosso jejum, é comunhão com ênfase no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional de Cristo, comunidade que tem um ambiente saudável e a missão atrativa. Então, como nós vamos falar sobre uma vida de oração, eu tenho certeza que todos esses quatro pilares serão abordados, porém, com maior intensidade, sem sombras de dúvida, será o nosso primeiro pilar, comunhão com ênfase no Espírito Santo. Então, o meu desejo é que você seja ricamente abençoado com esse material de hoje. E eu quero que você compartilhe as lâminas no seu status. E se você quiser, sinta-se à vontade, com total liberdade, para compartilhar esse material com os grupos da sua igreja, com os grupos da sua família ou com alguma pessoa que você sabe que precisa e será abençoada ou abençoado com este material. Um forte abraço, estamos juntos. Daqui a pouquinho, às 6 horas, você recebe então a primeira lâmina e o primeiro áudio dessa temática de hoje. Que Deus nos abençoe, que o Espírito nos guie e que nós hoje todos juntos possamos dar um passo em direção à semelhança do Senhor Jesus. Orai sem cessar. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo mandou para a igreja que estava constituída em Tessalônica. E ele escreveu isso na sua primeira carta, no capítulo 5, o verso 17. Orai sem cessar.
Parece que nos dá a entender que realmente o apóstolo Paulo está falando para que você e eu tenhamos uma vida de oração incessante, uma vida de oração com uma constância, uma vida de oração produtiva, crescente, real e com muito significado. O curioso é que quando nós lemos texto como esse, nós ficamos pensando no seguinte questionamento: como? Como alguém conseguiria viver uma vida de oração dessa forma? Bom, a gente precisa olhar com carinho a vida do apóstolo Paulo e exatamente para a gente poder entender como é que ele via esse assunto da oração. Mas eu quero que você fique tranquilo, porque ao longo dessa nossa jornada, dessa série especial que nós vamos fazer sobre a oração, nós vamos falar sobre vários personagens da Bíblia e eles vão nos ensinar. Inclusive, o apóstolo Paulo é um desses que vai nos ensinar, através do seu exemplo, a viver esse estilo de vida. Orai sem cessar. Talvez a maioria dos cristãos de hoje tem uma vida de oração muito rasa, muito superficial. Muitas vezes nós limitamos o nosso tempo de oração a uma oração corriqueira, feita às pressas quando acordamos ou quando vamos nos alimentar, mas isso se a gente não estiver em público, né? Porque tem pessoas que quando estão em público, elas não conseguem fechar os olhos e agradecer a Deus pelo alimento. Outros fazem um momento de oração muito breve apenas quando vão dormir. Você já percebeu que em alguns momentos parece que a nossa oração, a nossa fala com Deus é um pouco que mecânica, repetitiva? Qual é o problema? O que está acontecendo conosco a ponto de que a nossa oração ou os momentos de orações que nós temos são cada vez mais curtos, sem significados e parece que quando saímos deles, não temos aquela clara impressão que estivemos na presença do Eterno. Amigos, eu quero ajudar você a mudar esse cenário. E não só quero ajudar você, mas na verdade essa é a minha proposta para a minha vida para essas próximas semanas. Mudar a minha vida de oração. E por isso o Espírito me impressionou fortemente para que aquilo que eu vou fazer para a minha vida, eu também compartilhe com você para que seja uma bênção. Para que você e eu consigamos viver o que Paulo está falando nesse verso. Orai sem cessar. Agora, você e eu precisamos entender que o Espírito Santo, ele tem um papel primordial dentro desse tema que é a oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É um tema quase que inesgotável. Você e eu poderíamos passar muitos dias conversando sobre isso, mas eu vou escolher apenas alguns textos para ajudar você a ver isso de forma muito clara. Olha o que diz esse texto que eu separei para você nesse momento. O Espírito de Deus tem muito a ver com a oração aceitável. Olha, veja aqui, oração aceitável. Então quer dizer que pode existir alguns tipos de orações que não são aceitáveis a Deus? Será que essas orações que não são aceitáveis a Deus são aquelas que eles dizem, que ele diz não? Será que você e eu já fizemos algum tipo de oração que Deus não aceita? Vamos ver mais? O Espírito abranda o coração, ilumina a mente, capacitando-a a discernir seus próprios desejos. Ele acelera nossos desejos, causando-nos fome e sede de justiça. Ele intercede em favor do suplicante sincero. Você percebe que aqui nesse texto já diz exatamente qual é a oração que não é aceitável a Deus? Primeiro, é aquela oração que não é feita movida pelo Espírito Santo.
Segundo, é aquela oração cujos nossos desejos são extremamente carnais. Exatamente. E são carnais por quê? Porque não são movidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando essas orações são feitas pelos homens, não tem como o Espírito Santo interceder por nossas orações. Você está vendo como isso é um assunto extremamente complexo e profundo? Bom, nesse primeiro momento, então, aliás, nesse segundo momento, então, eu quero. Opa, não é o primeiro mesmo, né? Nesse primeiro momento, então, eu quero convidar você a pedir ao Espírito Santo que seja o seu auxiliador na sua oração. No livro de 2 Reis, capítulo 20, e também 2 Crônicas, capítulo 32, nós encontramos a história, um pedaço da história do rei Ezequias. Ele foi um dos reis de Israel e, em determinado momento da sua vida, ele foi acometido por uma doença incurável. O profeta Isaías, que era o profeta de Deus naquela época, foi designado por Deus para ir até a casa do rei, até o seu palácio, e dar uma notícia muito triste e severa. Isaías chegou no quarto onde o rei estava acamado e disse: Põe em ordem em tua casa, porque morrerás e não ficarás curado. Quando o profeta Isaías saiu da presença do rei, o rei ele se volta para a parede e então ele faz uma oração. Diz bem assim, o capítulo 20 de 2 Reis, verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo. E ele fez uma oração linda e maravilhosa. Agora, é muito interessante quando a gente olha aquilo que leva o rei Ezequias a fazer a oração. Era exatamente uma necessidade que ele tinha. Ele queria ser curado. Afinal de contas, qual é o ser humano em sã consciência que quer morrer? Ninguém, não é, amigos? Ninguém quer passar pelo dano da morte. Agora, você já percebeu que no final dessa história, dessa oração, diz que depois que ele fala para Deus aquilo que ele gostaria que acontecesse, né, que o Senhor se lembrasse que ele andou com fidelidade, com retidão e fez o que era reto aos olhos do Senhor, diz que Ezequias chorou muitíssimo. Não foi em pouco, não. Ele chorou muito. Ele chorou tanto e este choro dele era um choro tão angustiante da alma, a ponto que, quando Isaías estava no meio da cidade, o Senhor fala para ele voltar até a casa do rei, que o Senhor iria curá-lo e iria dar mais 15 anos de vida para ele. Amigos, vocês já perceberam que quando nós estamos diante de uma provação muito severa, nós fazemos orações mais fervorosas? Por que será que nós esperamos chegar exatamente a esses momentos onde você e eu somos desafiados ao extremo para que somente aí então possamos expressar o nosso clamor, a nossa súplica a Deus com toda a inteireza do nosso coração? Será que existe uma maneira pela qual você e eu consigamos ser fervorosos a Deus em nossas orações em todo o tempo? Existe sim, isso é possível. E eu quero que você permaneça conosco nos jejuns, porque você vai aprender como isso é possível na sua vida. Agora, olha o que diz esse texto sobre a oração fervorosa. A fervorosa oração de almas contritas será acolhida pelo trono, e Deus atenderá a essas súplicas ao tempo por ele designado, uma vez que nos apeguemos a seu braço pela fé. Que coisa linda, né, amigos? Que texto maravilhoso e confortante. Que o próprio eu seja imerso em Cristo e Cristo em Deus, e haverá
tal manifestação de seu poder que abrandará e empolgará os corações. Cristo ensinava de maneira inteiramente diversa dos métodos comuns e cumpre-nos ser colaboradores seus. Amigos, você percebe aqui que existe um processo de imersão da nossa vida em Cristo para que consigamos exemplificá-lo, né, ou melhor, refleti-lo da forma correta nesse nosso mundo que nos cerca? E tudo isso está inteiramente ligado, conectado a uma oração fervorosa de alma contrita. Você percebe que Cristo que intercede por mim e por você no santuário celestial, deseja atender às nossas súplicas. Agora, você e eu precisamos, como servos e filhos obedientes, entender que Ele irá atender a nossa súplica no tempo designado por Ele. Enquanto esse tempo não chega, você e eu precisamos fazer o conselho que o texto nos fala, né? Nos apegar fortemente ao seu braço pela fé. Deixa eu fazer uma pergunta para você para terminar esse nosso segundo momento. A sua fé, a sua fé, ela suporta quanto tempo de espera? O nosso Senhor Jesus Cristo é o elo pelo qual você e eu estamos ligados a Deus. Afinal de contas, Cristo, ele é o representante da raça humana hoje diante do Pai. Ele tornou-se um de nós. Cristo assumiu a natureza humana para que pudesse passar por tudo aquilo que nós passamos e assim poder interceder por nós hoje no santuário celestial. Quando você e eu oramos, nós precisamos entender que as nossas orações, elas são atendidas unicamente por três razões. Três razões, anote elas. Primeiro, as nossas orações são atendidas porque Deus é amor. Ele nos ama e é por isso que ele atende às nossas orações. Segundo, as nossas orações são atendidas porque Cristo é o mérito humano. Cristo é o mérito que nos pode conceder todas as dádivas. Através do nome de Cristo, as portas do céu, os celeiros do céu se abrem livremente para derramar bênçãos sobrenaturais àqueles que pedem no nome dele. Mas terceiro, você e eu precisamos entender que só recebemos as nossas orações atendidas porque temos o Espírito Santo como sendo o intercessor nesse processo que Deus chama de oração. Deus atende a oração porque Ele nos ama, porque nós fazemos a oração no nome e nos méritos de Cristo e porque o Espírito intercede por nós. Nunca esqueça isso. A oração não é atendida porque você e eu passamos 1 hora, 2, 3, 4, 5 ou 10 horas de joelho. A nossa oração não é atendida porque você e eu somos melhores do que um ou do que outro. Não é isso. A nossa oração ela é atendida unicamente porque há no céu um Deus que nos ama. Porque você e eu precisamos entender que não são nossos méritos. Agora, o fato de não ser os nossos méritos também não quer dizer que você e eu não devamos cultivar uma vida íntegra, uma vida reta aos olhos de Deus e principalmente uma vida de oração. Na verdade, quando nós fazemos a nossa parte, nós nos colocamos em alinhamento com os propósitos do Eterno. E assim, as bênçãos dele recaem de maneira mais abundante sobre estas pessoas. Olha o que diz esse texto, como ele é poderoso. Precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas também pela inspiração do Espírito Santo. Isto explica o que significa o dito que o mesmo Espírito
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Tais orações Deus se deleita em atender. Quando proferimos uma oração com fervor e intensidade no nome de Cristo, há nesta mesma intensidade o penhor de Deus de que Ele está prestes a atender a nossa súplica, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Que poder! Que poder! Amigos, você percebe que quando nós usamos e nos colocamos na forma certa em oração, nós estamos abrindo possibilidades infinitas. Quando proferimos uma oração com fervor e intensidade no nome de Cristo, na mesma intensidade, Deus dá o penhor, ou seja, Ele dá a garantia de que aquela oração será atendida. Isso é extraordinário. Agora, o que realmente será, o que significa expressar, falar a frase em nome de Jesus? Será que isso é apenas uma senha? Será que isso é apenas um jargão? Não, amigos, é muito mais do que isso. Orar e usar o nome de Cristo no final das nossas orações quer dizer que estamos pedindo exatamente o que Cristo pediria se estivesse orando conosco. Você percebe como isso é profundo? Orar em nome de Jesus quer dizer não apenas que a nossa oração, mas que a nossa vida está seguindo o exemplo de Jesus. Amigos, eu quero convidar você a viver esse estilo de vida de oração. Às vezes nós proferimos esta frase de forma tão mecânica e não temos a dimensão da profundidade dela. Então, sempre que você for terminar uma oração em nome de Cristo, eu quero que você entenda que você está não usando uma senha, mas você está dizendo ao Pai que a sua vida está buscando ser alinhada, imitada, espelhada em Cristo Jesus. Queridos amigos, vamos avançando aqui no nosso tema. Eu espero realmente que esse aspecto da vida de oração faça sentido para você e ajude você nessa caminhada espiritual. Afinal de contas, todos nós estamos em um processo de crescimento. O importante é que você e eu não permaneçamos parados. Nós temos muito que crescer. Deus tem grandes expectativas a nosso respeito e essas expectativas serão cumpridas à medida que a minha vida e a sua vida de oração se intensificarem para entrarmos em harmonia com Deus. Agora, eu entendo perfeitamente que para que essas expectativas de Deus, para que você e eu entremos em harmonia com Ele, nós precisamos de um novo nascimento. Porque a nossa natureza, amados, queridos irmãos e amigos que me escutam, a nossa natureza, ela não é, ela realmente não é propícia para revelar, para fazer crescer as características dos cidadãos do reino dos céus. Infelizmente, você e eu, corrompidos pelo pecado, precisamos rever alguns conceitos, rever comportamentos nossos para saber se realmente eles estão alinhados com a vontade de Deus ou não. E eu não sei você, mas pelo menos eu, diante de vários momentos, quando olho para determinados comportamentos da minha vida, algumas reações que eu tenho diante do dia a dia, isso não que seja tão comum, mas eu fico triste em saber que sei o que devo fazer, que é ser semelhante a Cristo Jesus, e em determinados momentos o meu testemunho, a minha vida, acaba não representando isso da forma correta. Por isso, a Bíblia fala e nos ensina a respeito de um novo nascimento, uma nova natureza, um novo comportamento, uma forma diferente de pensar e assim também uma forma diferente
de agir. Você e eu precisamos orar pelo novo nascimento. Mas aí você pode perguntar assim, mas Wellington, o novo nascimento não está relacionado então ao momento em que eu desço as águas batismais? Será que não é o batismo ali o meu novo nascimento? Amigos, o novo nascimento não é apenas no seu batismo. Não foi somente naquele dia em que você desceu as águas. Ali, naquele dia, foi uma demonstração pública de que você aceitou a Cristo como seu Senhor e que você, a partir daquele momento, iria fazer todo o esforço possível, tudo que estava e está ao seu alcance para viver em harmonia com os padrões dados e ensinados pela palavra de Deus na vida de Cristo Jesus. Agora, você concorda comigo que depois do seu batismo já teve dias em que você não praticou tudo aquilo que você sabe que deveria praticar? Pois é. O que que isso nos revela? Revela exatamente que nós precisamos de um novo nascimento diário. É por isso que a gente sempre fala aqui sobre o batismo diário do Espírito Santo. Esse batismo diário ele nada mais é, não que seja tão simples, né, de uma forma de falar, mas esse batismo diário nada mais é, amigos e amigas, do que o poder sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida para fazer com que você e eu, a cada dia, tenhamos um novo nascimento no reino de Deus. Novas criaturas, a expectativa daquilo que Deus sonha para nós. Você já percebeu como muitas vezes em nossas orações nós falamos a Deus sobre os nossos pecados, pedimos o perdão a Ele, falamos de alguns sonhos, de projetos que nós temos, mas não é sempre que a gente fala sobre nascer de novo? Já imaginou como seria a nossa vida espiritual se a cada manhã, quando você e eu nos ajoelhamos nas madrugadas para orar, um dos nossos pedidos ao nosso Pai fosse para que Ele nos fizesse nascer de novo para aquele dia? Veja, essa analogia do nascimento, ela é muito interessante, né? Porque quem nasce está disposto a aprender, não sabe muita coisa. Quem nasce é como se não tivesse o passado, não tivesse cometido erros, então pode dali para frente caminhar em novidade de vida. Quem nasce tem uma expectativa diferente para o dia, para o futuro. Quem nasce vai pensar de forma diferente, vai agir de forma diferente. Amigos, será que o seu dia pode ser um dia diferente a partir de agora, se você pedir a Deus, através do Espírito Santo, que faça com que você tenha um novo nascimento hoje, nesse exato momento? Eu acredito que sim. Eu acredito que o seu dia pode ser diferente. Que tal você agora, junto comigo, nos ajoelharmos e pedirmos ao Espírito um novo nascimento para o dia de hoje? Vamos orar? Antes de orar, eu quero que você leia o texto e aí sim, depois de ler o texto, você vai fazer a sua oração. Meus queridos, avançando no nosso estudo de hoje aí, desse nosso tema tão poderoso que é uma vida de oração, eu quero abordar com vocês um dos aspectos muito interessantes. No áudio anterior, eu falei um pouquinho sobre a oração e o novo nascimento, que você e eu precisamos a cada dia renovar esse nosso nascimento espiritual. E não somente renovar o nascimento, mas junto com ele as nossas convicções, as nossas crenças. Elas precisam ser cada vez mais alicerçadas no que diz a palavra de Deus e naquilo que Deus tem revelado lá para cada um de nós. Agora, nesse momento, eu quero falar aqui e apresentar, né, a oração como sendo uma grande e poderosa ferramenta para que você e eu consigamos dar um testemunho de acordo com
tudo aquilo que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Algumas vezes, talvez assim como eu, você já tenha ficado perplexo diante do nível espiritual que é apresentado na Bíblia. Quando nós olhamos ali aqueles grandes vultos, tanto homens quanto mulheres, independente da idade ou da posição social que ocupavam, nós ficamos maravilhados em ver como aquelas pessoas conseguiam manter um nível espiritual tão elevado. E quando nós olhamos no livro de Atos, exatamente quando a igreja vive um momento sobrenatural da manifestação do poder do Espírito Santo, ali é como se fosse o ápice do evangelho, né, ou daquilo que Deus pode fazer quando homens e mulheres se colocam em uma posição, em uma atitude aonde ele pode agir sem reservas, aonde o Espírito pode agir sem encontrar empecilhos, barreiras ou resistências do agente humano. Vocês sabem, eu já disse isso não somente uma vez, mas já estudamos isso em outros temas do nosso jejum, aonde muitas vezes, na maioria delas, ou melhor, deixa eu fazer uma correção, né? Na totalidade das vezes em que o testemunho é feito de forma fraca, pálida, o problema não está no agente divino, porque Deus não muda. O seu poder é o mesmo, o seu desejo de se manifestar e abençoar a vida dos seus filhos hoje aqui é a mesma quanto era no passado. Então, o único problema hoje reside exatamente no agente humano, no quanto você e eu apresentamos de resistência para que Deus opere ou não através de nós. Agora, é importante que você entenda e que eu entenda também qual é o desejo de Deus. Esse texto ele deixa claro. Olha só essa frase que está bem aqui no meio, ó. Tá aqui, ó. Precisamos da energia pentecostal. Essa energia aqui é exatamente a mesma força, o mesmo vigor, o mesmo testemunho que a igreja primitiva deu em seus dias. Como você e eu sonhamos com isso, desejamos isso, nós precisamos orar para que isso aconteça, não é mesmo? E junto com esse projeto de oração, para que essa manifestação poderosa se repita em nossos dias, nós também precisamos entender que existe a necessidade de que a nossa vida seja colocada em uma posição, em um ambiente aonde esse poder do Espírito seja manifestado mais uma vez. Eu gostaria de terminar esse nosso áudio agora fazendo uma pergunta reflexiva para você. E a pergunta é: se em nossos dias a manifestação do poder do Espírito Santo não é semelhante àquilo que está relatado na Bíblia, no livro de Atos, ou em toda a Bíblia, quanto que você, quanto que você tem sido uma resistência para que isso não aconteça? Quanto a minha vida tem sido uma resistência à atuação do Espírito? Nós precisamos refletir sobre isso, queridos, porque somente após uma reflexão e a constatação de comportamentos que estejam contrários àquilo que Deus espera, é que nós poderemos então iniciar um processo de mudança. Eu quero que você entenda que o mesmo Deus, o mesmo que operou desde Gênesis até a era apostólica, é o mesmo que deseja operar em sua igreja hoje. A questão é, quando olhamos para os personagens bíblicos, fica evidente que eles não resistiram ao mover de Deus, muito pelo contrário, eles se colocaram em posição em que o mover de Deus era mais fácil de se manifestar. Hoje, isso precisa ser visto, repetido e replicado na vida de cada um de nós. Queridos, nesse nosso penúltimo momento aqui de reflexão,
Quero fazer um áudio bem curto e deixar para você um questionamento. Você e eu precisamos olhar para a nossa igreja como um corpo, como a Bíblia bem fala, né? O corpo de Cristo, e como Cristo é o cabeça. Nós precisamos ver e entender que precisamos ter uma influência poderosa sobre a sociedade na qual nós estamos inseridos. E muitas vezes as pessoas podem pensar que o fato de serem... Não, tudo bem. E em alguns momentos, desculpa, eu estava conversando com um colega aqui. Em alguns momentos, o fato das pessoas serem simples, e eu digo no aspecto acadêmico, intelectual, elas não estão aptas a dar um bom testemunho. Por outro lado, nós temos o outro extremo, da onde daqueles que se consideram muito avançados intelectualmente, e não somente intelectualmente, mas também financeiramente, e pensam que por serem assim, já estão acima da prerrogativa de terem que dar um bom testemunho poderoso. No entanto, isso é um grande engano nos dois extremos. E nós estamos vendo aqui nesse texto, eu quero que você leia ele, porque ele diz exatamente que a igreja, por mais que as pessoas sejam simples, humildes, pobres, elas, se estiverem revestidas de fé e oração, darão um testemunho poderoso e serão uma influência poderosa. Então, para você, eu quero deixar aqui nesse momento uma reflexão. Será que você se encontra em algum desses extremos? Se acha pobre, humilde, simples demais, a ponto de não ter necessidade ou se sentir incapaz de dar um testemunho poderoso? E também quero fazer uma reflexão para talvez que você que esteja do outro lado, que se ache prepotente demais, inteligente demais, capaz demais, no entanto, não tem dado um testemunho eficaz e poderoso. A eficiência do nosso testemunho está diretamente relacionado à nossa vida de oração e à fé prática que nós professamos na palavra e na vida e na pessoa de Cristo Jesus. Ô, meus amigos, desculpem o atraso. Estava aqui fazendo um negócio com meu irmão e acabei perdendo aí a hora. Mas quero refletir com você nesse nosso último momento. Primeiro, relembrando um pouquinho de tudo aquilo que nós conversamos, né, desde o início da manhã, sobre a importância de uma vida de oração. Tendo o Espírito Santo como sendo o agente que pode nos levar a um espírito de oração verdadeiro, dentre todas as expectativas que Deus tem para nós. E eu tenho absoluta certeza que todos nós podemos melhorar a nossa vida de oração. Eu não conheço uma pessoa que diga que a sua vida de oração já é a ideal, já é o suficiente. Ainda que ela ore bastante, mas parece que nós sempre vamos chegar a essa conclusão. E é uma conclusão real, porque a oração, ela faz parte do processo da comunhão que você e eu mantemos com Deus. Logo, quanto mais comunhão, relacionamento nós temos com Ele, mais nós queremos, porque existe uma sede que reside, né, em cada ser humano, sede de Deus, fome de Deus, desejo por Deus. E a oração é um mecanismo que Deus encontrou para que nós estivéssemos em contato com Ele constantemente. O meu desejo é que realmente a sua vida de oração cresça, que a sua vida de oração seja mais profunda, seja cada vez mais significativa para você. Nos próximos jejuns, nós vamos trabalhar alguns outros aspectos da oração, de como ela faz parte da vida do cristão em todas as áreas, todas as áreas. E nós vamos, através dos exemplos bíblicos, buscar imitar e tirar lições, aplicações para a nossa vida. Para esse último momento, eu quero ler para você o texto. Eu vou afastar aqui um pouquinho o telefone, talvez minha voz fique um pouquinho baixa, mas eu quero que você acompanhe comigo a leitura.
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas capítulo 11, verso 13. O Espírito Santo, seu próprio representante, é o maior de todos os dons. Todas as boas coisas se acham compreendidas nesse dom. O próprio Criador não nos pôde dar coisa alguma maior, coisa alguma melhor. Quando rogamos ao Senhor que tenha piedade de nós em nossa aflição e nos guie por seu Espírito, Ele nunca rejeitará a nossa oração. Que coisa linda, né? Que texto poderoso, texto significativo, relevante para a nossa vida. Eu tenho absoluta certeza que não há nenhum pai em sã consciência que dê algo que seja prejudicial aos seus filhos. Você e eu sabemos, né? Os filhos eles pedem uma coisa para a gente com tanto carinho e a nosso coração acaba sendo quebrantado pelo rostinho, pela feição, pela voz, pelo jeito. Você que é pai, você que é mãe, sabe exatamente o que eu estou falando. Os nossos filhos, eles têm um jeito singular de acessar o nosso coração, por mais enrijecido que ele esteja, e arrancar grandes coisas de nós, mais do que a gente pode dar. E eu fico imaginando Deus sendo o Pai eterno, sendo amor em essência. Quanto não é o seu desejo em nos dar boas dádivas, mas não dádivas temporais, porque a maior de todas as dádivas, juntamente com a vida de Cristo, o Senhor nos dá o seu Espírito, o maior de todos os dons que o céu poderia nos dar nesse momento para exercer um ministério glorioso e poderoso de transformação do caráter humano, de condução da vida espiritual, de meio pelo qual você e eu podemos crescer à estatura e à semelhança do Senhor Jesus. Ele não retarda em responder à oração que é feita para pedir sobre a nossa vida a unção, o poder sobrenatural do Espírito. E a verdade, você viu que nós começamos o jejum falando exatamente sobre isso, sobre o Espírito na oração. E não poderíamos terminar em nenhum outro ambiente que não seja esse também, porque ele é o meio pelo qual você e eu podemos acessar bênçãos sobrenaturais de Deus. Aí você pode perguntar, né? Mas Wellington, e quem não conhece essa verdade sobre o Espírito Santo não é abençoado? Não, meus amigos, claro que é abençoado, porque Deus, ele julga a partir do conhecimento que você e eu possuímos. Agora, no momento em que nós possuímos essa compreensão a respeito do papel do Espírito Santo nas nossas orações, não tem como você e eu então orarmos de forma diferente que não seja essa, né? Não é que nós não seremos atendidos, não é isso. É porque nós vamos nos colocar em uma condição aonde as bênçãos sobrenaturais podem vir com maior facilidade. Agora, se Deus deixa esse caminho, se Jesus nos ensina esse caminho, por que ir por caminho diferente, não é mesmo? É claro que seremos muito mais sábios se seguirmos essas orientações. Eu desejo muito que a sua vida de oração seja uma vida com propósito, com significado. Que você e eu sejamos ricamente abençoados. Lembre-se, Jesus, que é o nosso modelo, ele tinha uma vida de oração constante com o Pai. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Isso deve nos levar a imitar este exemplo. Porque, sem sombras de dúvidas, se Cristo foi abençoado através da vida de oração que ele tinha, quanto mais você e eu seremos, não é mesmo? Muitas pessoas dizem, né, certa vez um pregador disse que ninguém viveu como Cristo viveu. Ninguém fez o que Cristo fez, porque ninguém orou como Cristo orou. Agora ele deixa o exemplo para que você e eu possamos imitá-lo. Um grande abraço e o meu carinho a você que esteve conosco no nosso jejum. Que essa mensagem continue abençoando a sua vida e amanhã de manhã, se o Eterno assim nos permitir,
Nós nos encontraremos aqui na sala 57. Como eu sempre digo, vamos entregar o nosso jejum, mas não saiamos da presença do Senhor. Que a mão de Deus continue te abençoando, que o Espírito continue sendo nosso guia e que você reflita a face de Jesus por onde você estiver. Um forte abraço e até amanhã.